Os 10 mandamentos, eles estão divididos em dois blocos. O primeiro bloco, ele é composto pelos 4 primeiros mandamentos. E esses 4 primeiros mandamentos, eles dizem respeito ao relacionamento do homem com Deus. Já o segundo bloco, ele é composto pelos últimos 6 mandamentos, que dizem respeito a estes mandamentos ao relacionamento do homem com o seu próximo. Entre estes últimos 6 mandamentos, o 6º mandamento diz: não matarás. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo de número 13. Mas, afinal de contas, qual é a finalidade deste mandamento? Qual é o sentido deste mandamento? De forma expressa, ele já diz, e de forma direta, que tirar a vida de alguém é, então, pecado. Mas nós precisamos entender também que o significado literal no hebraico desta expressão, não matarás, ela significa não assassinarás, ou seja, não tire a vida de alguém de forma intencional, movido por ódio, por vingança ou até mesmo por algum tipo de ambição pessoal. É importante nós também pensarmos e até mesmo refletirmos sobre o significado teológico por trás deste mandamento. Há uma lição moral até por trás do significado teológico, que na verdade é o seguinte: Deus, na verdade, é aquele que tem o direito de tirar a vida de alguém. Somente a ele cabe esse direito, não ao homem. E existem textos na Bíblia que nos deixam isso claro. Há exemplo até mesmo do livro de Jó, no versículo de número 21 do capítulo 1. Numa breve oração, depois de Jó ter perdido tudo o que ele tinha e também todos os seus filhos, ele diz: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito então seja o nome do Senhor. No Cântico de Ana, no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, Ana diz assim: é o Senhor quem dá a vida, e também é o Senhor quem faz descer a sepultura e faz ressurgir dela. Então, o sentido teológico e a lição moral que há por trás deste mandamento é de que somente Deus é quem pode tirar a vida de alguém, não o homem. Mas é claro que existem algumas implicações relacionadas a este mandamento. E eu quero tratar aqui de 2 delas. A primeira delas é a seguinte: se Deus pede para não matar, será então que uma pessoa ou um cristão pode matar alguém em legítima defesa? O livro de Êxodo, no capítulo 22, no versículo 2 e 3, diz assim, eu quero ler: se um ladrão for pego arrombando uma casa e for ferido mortalmente, aquele que o feriu não será culpado de derramar o sangue daquela pessoa. Mas, se o sol já tiver nascido, aquele que o feriu será culpado de derramar o sangue. Então a Bíblia, ela então está me dizendo que existe a possibilidade de que é justificável matar em legítima defesa. Porém, diante de uma situação extrema, nós não podemos deixar de considerar que o contexto aqui do livro de Êxodo, onde muitas pessoas viviam diante de uma iluminação muito precária em suas casas, se ela chegasse em sua casa e se deparasse com um ladrão durante a noite, onde não haveria muita iluminação para poder até avaliar e entender a situação, para que pudesse estar tirando, né, de verdade a vida daquela pessoa, não seria da mesma forma, então, se estivesse diante do sol. A luz do dia poderia ser avaliada muito bem aquela situação, ou seja, cabe então, é justificável, de acordo com as escrituras, tirar a vida de alguém de legítima defesa? É. Porém, o texto aqui já nos indica que somente em situação extrema. Existe uma outra implicação também que eu quero tratar aqui, relacionada a este mandamento, que é muito importante também, tanto quanto essa que eu acabei de falar. Se o mandamento diz para não matar, por que então Deus mandou matar? Na verdade, Deus mandou muitas pessoas, as Escrituras no Antigo Testamento nos diz isso. Deus mandou muita gente matar
pessoas. No capítulo 9 do livro de Gênesis, nós já conseguimos começar a compreender isso. Deus faz uso do homem para tirar a vida do outro como uma forma de aplicar os seus próprios juízos. Nós também encontramos nas Escrituras, no Antigo Testamento, Deus fazendo uso de homens, como Moisés e Josué, para exterminar algumas nações, nações que eram pagãs. Essas nações foram destruídas pelas mãos dos exércitos israelitas. E Deus fez uso destas pessoas para aplicar o seu juízo sobre estas nações. Existe também um texto no livro de Romanos, capítulo 13, onde as escrituras tratam até mesmo acerca da questão da submissão à autoridade, que nos ajuda a entender também por que Deus ele manda matar. E ele faz isso como forma, eu já disse, de estar aplicando o seu juízo e também de manter a ordem social. O texto diz o seguinte, no capítulo 13 de Romanos, entre o versículo 3 e 4, eu quero ler. Porque os governantes, eles não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Não queres temer a autoridade? Faze o bem e receberás louvor dela, porque ela é serva de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme então, pois não é razão para que ela traga a espada, pois ela é serva de Deus e agente de punição de ira contra quem pratica o mal. Ou seja, as autoridades militares, o texto aqui está nos dizendo, é agente de Deus para punição e ira contra quem pratica o mal. E até mesmo este texto nos ajuda a entender que existe então a possibilidade de alguém que está servindo o exército ou atuando em alguma área militar, de estar tirando a vida de alguém como um ato também de legítima defesa, fazendo uso da força e como um exercício também de submissão à autoridade. Se Deus colocou autoridades para que pudessem estar controlando a sociedade e punindo aqueles que faziam o mal, então muitos cristãos hoje que trabalham fazendo uso até de força militar não estão cometendo pecado. Este mandamento ele é muito importante. E mesmo que possam existir ainda muitas outras implicações, nós devemos nos concentrar no que de fato o seu significado teológico tem para nos ensinar. Deus, ele é o autor da vida. E somente a ele cabe o direito e o juízo, aplicar esse juízo e tirar a vida de alguém. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, não deixe também de se inscrever no canal para você continuar recebendo o conteúdo que será compartilhado por aqui. E também não esqueça, caso você possa, de estar compartilhando com alguém que precisa compreender um pouco mais acerca das Escrituras Sagradas. Nós nos vemos então no próximo vídeo.